Mulheres, você sabe, né? O espaço é sempre aberto para todos se expressarem. Seus pensamentos, a sua fé. E no nosso tradicional quadro Você Acredita, a gente sempre aprende sobre a visão de diferentes religiões a respeito de assuntos diversos. Hoje, no primeiro debate do ano, vamos conversar sobre feitiços. Está no ar o Você Acredita. Ao longo da nossa trajetória, grandes mistérios que envolvem a humanidade foram desvendados pela ciência. No entanto, muitas dúvidas que nos cercam continuam sem respostas. Será que existe vida após a morte? Céu e inferno? Deus e o diabo? Como esclarecer o que nem a ciência conseguiu elucidar? Seriam as religiões a resposta para tais perguntas? E você? Você acredita? Para participar desse bate-papo de hoje, quem está com a gente é o pai Kleber de Ogum e o espírita Alexandre Caldini. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito ótimo obrigado. ano para vocês, né? Feliz ano novo e prazer estar aqui de novo. Prazer é todo Feliz ano. nosso. Feliz Vamos ano. começar falando a respeito do que seria um feitiço, né? A gente sabe que dependendo da religião, da fé, da forma que a pessoa expressa, o feitiço de repente pode ser que tenha algum outro nome. Dentro da religião de vocês, existe a palavra feitiço? Ou existe alguma coisa que a gente pode comparar ou trazer como um sinônimo de um feitiço? Vai lá, Quem Kleber. quer começar? Vamos Muito lá. gentil. Vamos lá. Feitiço existe, tá? Não é um mito, não é algo do acaso. E até exemplificando de forma bem simples, não só com a minha visão de homem afro, mas também como espiritualista, e estamos aqui com um grande espiritualista também, e a gente tem essa flexibilidade de navegar e trafegar pelos assuntos com maior facilidade de conceitos ou preconceitos. Por exemplo, a gente tem um pensamento de errado com alguém, ou a inveja também é um feitiço. E muitas vezes pega. A pessoa está numa vibração baixa, num momento não tão bom, ou atravessando períodos conturbados, com pensamentos negativos, aquela carga energética, aquele karma energético negativo, acaba pegando com maior facilidade. Entendeu? Então, engana-se o humano que ele está livre desse tipo de feitiço. Porque muitas vezes as pessoas vão associar o feitiço a coisas, por exemplo, do meu culto, né, que é o candomblé. Ah, eu vi um feitiço ali, eu vi uma macumba. Não, às vezes um pensamento, algo que a gente deseja para o próximo, já está infligindo alguma situação totalmente positiva ou negativa. É aquilo que eu costumo dizer. O negativo, infelizmente, ele sempre acaba prevalecendo sobre o positivo, na maioria das vezes. Então, o ser humano, sim, ele tem que se precaver, ele tem que se proteger e, com certeza, feitiço existe. Então, quando a gente encontra, por exemplo, um trabalho ou quando a gente manipula alguns itens, sejam ervas, etc., em prol de alguma situação, colocando uma intenção, um desejo, a gente pode chamar de feitiço. Tranquilamente. Mas não necessariamente a gente precisa fazer dessa forma. A intenção em si, como você colocou no lugar da inveja, né? Como exemplo a inveja, a intenção em si já pode ser considerada um feitiço. Com certeza. E a gente como humano, a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente está focado numa situação, energeticamente, quando a gente está focado, seja em qualquer situação, a gente meio que acaba que alimentando aquilo ali. Que a gente quer que efetue, que efetive. Entendeu? O único cuidado que a gente tem que tomar é que o feitiço ele vai e ele volta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente pensa. Muitas vezes a nossa fala também é muito condenatória. Um dos piores feitiços que existe, inclusive, é a boca, é a fala. Né? A gente fala determinadas coisas, acaba acontecendo. A boca é uma arma. Exatamente isso. Então, poderosa. A manipulação de elementos também, bem frisado, é bem interessante, porque acaba também desencadeando determinadas situações, se mal usadas ou se bem utilizadas. Uhum. E para o espiritismo, Ale? É muito interessante, porque nós nos conhecemos faz quanto? Faz 7 minutos, 7 né? minutos, exatamente isso. Então não conversamos nada, não combinamos nada. E o que ele falou tem muito a ver com o que eu gostaria de falar também, né? Para o espiritismo, não existe feitiçaria. Mas tem uma vírgula nessa história toda, né? No Livro dos Espíritos, Kardec fala, dedica, acho que pergunta 251 até 257, fala exatamente sobre, usando o termo feitiçaria, inclusive.
E é muita compreensão que você tem também, Kleber. Eu diria que nós todos somos feiticeiros, né? E fazemos feitiço no dia a dia. Como? Não, eu não sou feiticeiro. Exatamente o que você falou. Se eu desejo mal, se eu estou com inveja de tal pessoa, se eu tenho ciúme, se eu tenho ódio, rancor, mágoa, tudo isso é um desejo complicado, é uma coisa que eu estou mandando contra aquela pessoa. Às vezes até sem intenção. O irmão faz contra o irmão, pai contra filho, né? Porque são sentimentos nossos, então precisa cuidar dos sentimentos. No que nós diferimos só, espírita não faz nenhum trabalho, nenhum despacho, não tem feitiçaria no espiritismo nesse sentido. E foi muito bom você trazer esse tema hoje, me dá a chance de esclarecer isso, porque é comum você ver na rua, né, nos postes da rua, que Madame Zoraide traz a pessoa amada. Amarração isso do é amor. mito, viu, gente? Não é? E amarrada, fazemos amarração de amor. Eu fico pensando, gente, quem é essa pessoa que quer amarrar uma pessoa assim? Se eu gosto de você, eu quero o seu bem. Concordo. Se você está comigo, ótimo. Se você não está comigo, está tudo certo também, porque eu quero o seu bem, eu gosto de você, né? Então, para mim, já começa a incoerência aí. A amarração para deixar uma pessoa grudada em mim não é uma coisa que pode ser boa. Então, deixando claro, o espiritismo não faz, não desfaz, não tem despacho, não tem nada disso. Então, se alguém se diz espírita, sobretudo cobra um dinheiro para fazer alguma coisa, isso não é espiritismo. Agora, só fazendo mais um parênteses no que você falou, exatamente o que você falou. A pergunta podia ser, né, Regiane, será que dá para mobilizar espíritos para ir contra uma pessoa? Isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque o nosso pensamento é o que atrai espíritos, né? Espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Então, se eu penso, eu quero prejudicar aquela pessoa porque meu chefe isso, porque aquele meu colega de trabalho me sacaneou, porque essa pessoa roubou meu amor, meu marido, minha mulher, esse tipo de pensamento é como se fosse antena, está emitindo coisas para o espaço, atrai pessoas que pensam igual. Opa, vamos lá, vamos ajudar aqui, né? Assim como o bem. Nesse sentido, sim, pode haver uma coisa dessa. Só encerrando essa fala rapidinho. Mas, se a gente acredita que existe Deus, não é razoável imaginar que Deus permita, a inteligência máxima, que alguém que é bom, que está querendo bem, que está agindo adequadamente, sofra injustamente porque uma pessoa deseja o mal para aquela. Então, não tem essa de pegar ou não pegar. Se você age bem, se você está agindo adequadamente, nós espíritos acreditamos que você está seguro, está tranquilo. Tá. E daí a gente não acredita em nada que seja físico. Aí acho que difiro de você, provavelmente. Nem espada de São Jorge, nem arruda, nem banho de 7 ervas, nem sal grosso, nem crucifixo, nem medalhinha de São Jorge, nem figa. Para nós, nada disso tem efeito. Por quê? No nosso entendimento como espíritas, o espírito está ligado na mente. Então, se eu penso uma coisa, eu atraio espíritos. Não é um objeto, um copo d'água, uma coisa que vai fazer a diferença, vai me proteger de alguma coisa. Tem a ver com frequência vibratória ou não? Acaba tendo, depende do que a gente chama de frequência vibratória. Física quântica, né? Com relação à vibração, o que a gente está vibrando, né? Isso. O que você está emitindo. Então, se eu falo que o que eu estou emitindo é uma frequência vibratória, tem, né? Você atrai os parecidos. Corintiano gosta de corintiano, palmeirense, botafoguense, mesma coisa, o pensamento nosso. Se eu quero odiar, se eu quero matar, se eu sou racista, se eu sou transfóbico, eu estou atraindo as pessoas que pensam igual. Se eu desejo bem, se eu quero me corrigir, se eu quero melhorar, se eu quero estar bem com religiões diferentes da minha, se eu quero compreender as coisas que eu não compreendo, se eu reconheço meus erros, também vou estar atraindo esses espíritos amigos que pensam igual. Lembrando que o espírito não é um ser evoluidíssimo, é uma pessoa igual a nós. Aliás, nós somos espíritos. A hora que eu desencarno, se eu sou picareta, sou um espírito picareta. Se eu sou uma pessoa melhorzinha, então é tão simples quanto isso. Tá certo. Bom, já tivemos aqui uma ideia da visão do candomblé, da visão do espiritismo, mas temos agora outras crenças também religiosas, né, que vão falar um pouquinho sobre a prática dos feitiços. Roda o VT. Você acredita em feitiço? Mesmo que alguém tenha feito um feitiço contra uma pessoa, será que esse feitiço vai prejudicar efetivamente o enfeitiçado? Tudo que você faz de modo intencional em relação a outra pessoa, por exemplo, eu quero o mal dela, inveja, mal olhado, eu quero que ela se dê mal, eu acabo gerando com aquilo alguma ação. E toda ação tem uma reação na física e também na espiritualidade judaica. A ideia de você escrever nomes das pessoas em algum tipo de coisa, colocar fogo, rasgar, existe como proibição na Kabbalah. Aqui em Números, no capítulo 23, versículo 23, Deus diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá Jacó e de Israel. Entenda uma coisa, só para te situar. Nesse momento, Israel estava atravessando uma cidade e contrataram um profeta para amaldiçoar, para lançar um feitiço, para lançar um encantamento contra Israel. E o que Deus diz? Todo aquele que acredita nele, que serve a ele e vive para ele,
não serão atacados por feitiço. Se eu acredito? Sim, acredito. Mas se pega em quem não está alicerçado em Deus, em quem não crê nessa palavra. Se alguém lhe envia um presente e você não o recebe, esse presente volta para o destinatário. Se uma pessoa lhe envia um feitiço e se sua vibração não sintonizar com essa vibração, você não será afetado. Se está chovendo, basta ficar sob um ambiente bem coberto que você não irá se molhar. Portanto, como você está sob a proteção de Deus, nenhum feitiço irá te afetar. A Seitonê nos ensina que a dificuldade ou a felicidade na vida de uma pessoa não é predestinação, feitiçaria, sorte ou azar. O ser humano está constante e ininterruptamente pensando em algo. E esses pensamentos é que tornam emissários mentais que concretizam o destino da pessoa, exatamente como ela pensou. E para que a gente se defenda, a gente precisa estudar a espiritualidade, a gente precisa, quando alguém bota inveja na gente, a gente precisa dizer Deus me deu. Por isso a expressão em português, bens a Deus, para que a gente sempre esteja conectado com algo maior, da qual ninguém consiga nos fazer nenhum tipo de mal. Muito bom. Nessa primeira rodada, então, participaram o Rabino Eliyahu Haski, que é judeu. O Instagram dele é Rabino. Volta um pouquinho, por gentileza. Passou? Rabino Eliyahu Haski, com H, tá bom? Haski com H também Y no final. A Bispa Letícia Ferreira, da Igreja Jesus Poder de Vida. O Instagram é @Letícia Ferreira Oficial. E também Enio Masaki Hara, da Seishonoye. O Instagram é Enio M. Hara, o Hara com H. Tá bom? Eu estava aqui procurando em alguns momentos, gente, para comentar com vocês o conceito que a internet traz a respeito de feitiço e quero saber se a religião de vocês concorda com isso, tá? Conceito geral, prática ou ritual associado a uma tentativa de manipular a realidade, pessoas ou eventos, usando elementos mágicos, simbólicos ou espirituais. O que me chamou muita atenção nesse conceito é a palavra manipulação. Perfeito. E, de fato, é isso, né? Quando a gente faz um feitiço, a gente está querendo mudar alguma realidade, Sim. trazer um caminho diferente para aquilo que, de repente, não está bom. Vocês concordam com isso? Não, totalmente. Totalmente. A gente vai pegar um trabalho específico, uma magia, não importa, até porque a magia ela tem vários formatos. O feitiço em si tem vários formatos. Então, quando a gente vai ali pegar determinados elementos, uma fava, uma planta, uma defumação, um cristal, naquilo que você crê na sua casa. Somos um país laico, então aqui tem uma grande variedade de crenças, né? Ainda bem, ainda bem, né? O Brasil é uma maravilha, né? A gente só tem que se aproveitar melhor. Eu amo, né, nosso país, mas vamos lá. Então, com certeza a gente manipula a realidade, não só a nossa, mas também de uma outra pessoa. A gente estava até conversando aqui no privado, por exemplo, vamos citar aqui, principalmente as pessoas que têm muito problema com o caso sentimental. O sentimental hoje é algo assim que está no pico, né? O pessoal vai lá e quer fazer um encantamento ou uma amarração para uma pessoa. Ela vai tentar manipular a realidade daquela outra pessoa, mas muitas das vezes contra a vontade daquela pessoa e sem que aquela pessoa tenha percepção do que está sendo feito. Então, você está mudando o destino de alguém. Conscientemente ou inconscientemente, aquela pessoa está mudando o destino de uma outra pessoa que de repente nem é para estar no destino dela. Pode estar arruinando, inclusive, o destino daquela pessoa. Tá. Você está entendendo? Então, o que acontece? Essa questão de manipulação é real, é muito real. Para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Então, tem que se tomar cuidado quando se pegar determinados elementos. Procure pessoas sérias, procure saber o que está fazendo, não vá lendo as coisas na internet e saia fazendo de forma assim aleatória. Tem que se tomar um certo cuidado porque, de repente, você está fazendo algo intencionalmente para uma pessoa e você pode estar se prejudicando de forma totalmente irreversível. Tá. E é uma responsabilidade, né? A pessoa é responsável. Não, total. Sem pelo que você tá dúvida, né? soltando. Responsável por aquilo que a gente cativa, o que a gente faz, o que a gente fala, né? E Mas- dentro do espiritismo, quando a gente entra numa frequência de algum espírito, de alguém que já desencarnou, para de repente conquistar alguma outra, ou fazer alguma outra coisa, trazer um recado, a gente está manipulando de alguma forma também essa realidade das pessoas? Eu acho que sempre há manipulação. E quando você falou isso, me ocorreu outra coisa que eu li outro dia, muito interessante, Jane, que não lembro de quem é a frase, mas a pessoa dizia assim, fé
é uma coisa que não é comprovada cientificamente. Eu creio já quer dizer assim, não tenho certeza disso, mas eu acredito, né? Faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Isso faz todo sentido na fala das pessoas que a gente ouviu agora, inclusive o Enes de Seixonoye, a senhora da protestante e tal, que assim, se você acredita, é mais fácil aquele negócio pegar em você, porque você acha, vou falar uma bobagem qualquer, passar embaixo de escada dá azar. Eu acho uma grande besteira isso, mas tem gente que acredita. Então, para essa pessoa, isso é uma verdade. A pessoa fica mais suscetível, no Claro, caso, né? porque ela tá olha, agora no Réveillon, né, pular 7 ondinhas, usar branco, eu uso branco, eu pulei 7 ondinhas na boa. O que é considerado uma crendice popular também pode ser um feitiço. Pode ser, dependendo da intenção. Mas essa manipulação existe. Meu ponto é, se a gente acredita naquela coisa, é uma realidade para mim. Se você não acredita, para você não é. Se eu acredito, para mim é. Então precisa ter muito cuidado com o que a gente acredita também, porque você acaba fazendo a coisa de fato acontecer, não porque ela aconteça, é porque você acha que vai acontecer e acontece. Então, nesse sentido, se eu não acredito em feitiço, eu estou imune a ele? Ele não pega em mim mesmo? Então, aí porque a gente entra num campo delicado também aí, né? Então vamos voltar um pouquinho. Né? Se existe Deus, se existem espíritos, né? Que tudo isso é um pressuposto nosso aqui. Se Deus é justo, correto, bom, 10, né? A inteligência suprema, nada de injusto, incorreto deveria acontecer, porque Deus está vendo esse negócio todo. Bom, mas como é que acontece coisas ruins então? Como é que tem a mobilização de espíritos ignorantes ou mal intencionados contra uma pessoa, né? Eu acho que o único antídoto que existe, Regiane, o único jeito de não pegar essas coisas, se elas existem, é você agir corretamente. Se eu sou uma pessoa boa, que quero o bem, que estou me esforçando para fazer o bem, que estou tentando viver bem com todo mundo à minha volta, não que eu seja perfeito, mas estou tentando fazer isso, não faz nenhum sentido que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de tudo, permita uma desgraça dessa acontecer comigo, né? Mas então, por que acontece com algumas pessoas? Na visão do Espiritismo, só vai acontecer, ou entre aspas, só vai pegar um feitiço contra você se tiver um propósito real, se aquilo for de alguma forma benéfico a você. Como assim? Como é que pode ser benéfico a mim uma coisa que me faz mal? Vai me educar para aprender alguma coisa. Eu estou sacaneando um monte de gente, e vou ser sacaneado para aprender que não vale a pena sacanear os outros. Então, nesse sentido, sim, pode acontecer. Da evolução espiritual de Exato. cada um. Mas então, se eu não quero que nada disso aconteça comigo, é só agir corretamente, está tudo certo. As coisas naturalmente não pegarão em mim essas chamadas feitiçarias. Né? Tá. E dentro do candomblé, Kleber, como é que funciona? Se a pessoa faz um feitiço, uma amarração, alguma coisa, isso vai pegar fatalmente? Ou aquela pessoa pode estar protegida simplesmente pelo fato de não acreditar naquilo? Existe um problema que é assim, quando a pessoa faz um feitiço ou direciona algo para alguém, elas esquecem que aquela pessoa também tem um anjo de guarda, tem proteção também, mesmo que ela não creia em nada. É até bom que o espiritualista está aqui. Temos espíritos ancestrais que estão à nossa volta. A gente querendo ou não, a gente é cercado por espíritos. E tem muitos que protegem a gente mesmo sem a gente saber. Agora, foi como o espiritualista falou. Nós temos uma questão que é assim, a pessoa foi e pegou um feitiço, a gente fez algo e aquela pessoa pegou. Ela recebeu aquele feitiço. Com certeza ela não está cuidando dos pensamentos dela, das atitudes dela, das falas dela, do comportamento dela, com quem ela está se mesclando no dia a dia, muitas vezes com a própria família, começar da família. Você está com as suas defesas e imunidade baixa. Então o que acontece? Esse mal, como ele mesmo frisou, vai acabar se tornando um bem, porque você vai ficar mais atento, você vai reforçar suas defesas e você vai ver que aquilo que você está fazendo está totalmente errado. Então o que acontece? Eu falo por prática própria. Muitas pessoas procuram a gente para direcionar determinadas magias. E há coisas que são viáveis e há coisas que eu falo para a pessoa. Por dinheiro nenhum, e não adianta fazer isso porque a pessoa é muito bem protegida e eu acho que não é do merecimento daquela pessoa que a gente direciona isso para... Eles ficam bravos, eles ficam emburrados, eles vão procurar outra pessoa. Ou seja, essa pessoa já está totalmente transviada, focada naquele objetivo, e se ela pegar uma pessoa que está com, de repente, uma fé menor ou passando por problemas bem complicados, né? A nossa mente é a nossa arma principal. Se ela estiver bagunçada, a gente vai pegar qualquer coisa, fatalmente aquela pessoa vai pegar. Posso fazer uma pergunta aí? E como é que você falou no começo da sua fala lá atrás, o seguinte, frequentemente se toma, acho que preconceituosamente, provavelmente erroneamente, que candomblé e mesmo Umbanda, tem trabalho, despacho, macumba e tal, né? Como é que, para mim que eu não entendo disso, como é que funciona isso? Você falou, a pessoa que me procura você, fala assim, eu quero fazer um trabalho para acabar com o meu chefe, que ele sacaneou, ou roubou meu marido, roubou minha mulher. Como é que é isso? Toda pessoa do candomblé, da Umbanda, pode fazer esse tipo de trabalho, quer fazer esse trabalho, uns fazem, outros não. Como é que funciona esse negócio? Na realidade, assim,
nem todos podem fazer, porque você já tem que ter um grau espiritual, tem que ter uma elevação espiritual para saber o que está fazendo. E aí também vai do caráter da pessoa não ser corrompida de, por qualquer dinheiro, abraçar aquela causa e prejudicar alguém. Então a gente também tem que ter esse entendimento, porque quando a gente direciona algo para alguém, a gente também se prejudica. Claro. A gente está sendo responsável por aquilo, sem Criam-se dúvida. situações que o sacerdote do candomblé, da Umbanda ou de outro culto não vai sofrer nada. Sofremos muito. Mas como é que você seleciona? Eu quero fazer o mal para tal pessoa. Alguém pode topar? Algum sacerdote pode topar fazer o mal? Pode, Por quê? Por que pode. faria? Qual é o Já é mote um espírito transviado, já é um espírito que já está totalmente Que está usando o corrompido. dom que ele teria para o bem, está usando para Ele o já mal. reencarnou sacana, ele está vivendo sacana, Entendi. ele vai desencarnar sacana. Entendi. Assim como a gente estava falando Exato. nos Ele vai- bastidores agora há pouco. Ele Isso vai mesmo, ficar naquele é, ciclo maldoso. Entendi. Infelizmente tem. É o caráter do encarnado, Mas então, foi que o é que você falou complicado, né? bem colocadamente, meu querido. Vibração, a gente acaba vibrando e a gente acaba atraindo. É Exatamente. verdade, é verdade. Entendi. E é interessante a gente falar em imunidade espiritual. Eu queria saber se vocês acreditam nisso. Que a imunidade espiritual é a nossa prática espiritual, a nossa prática religiosa. Quer dizer, o fato da gente estar colocando em prática a nossa fé, fazendo essa manutenção, como se a gente estivesse tomando a nossa vitamina todos os dias, se alimentando bem, alimentando a alma. A gente já consegue manter essa imunidade, consegue manter uma saúde espiritual elevada para não pegar esse tipo de situação? Para mim, mais ou menos. Do que você falou prática religiosa, prática espiritual. Para mim, é absolutamente desnecessário ser religioso para ter uma garantia de ser boa pessoa, né? Há religiosos péssimos e há religiosos ótimos, né? Há ateus e agnósticos fantásticos, Sem melhores dúvida. que muitos religiosos, né? E eu, inclusive, não entendo o espiritismo como religião. Para mim, o espiritismo é uma filosofia de vida, não é uma religião, né? E é diferente de religião de filosofia. Então, a pessoa ser correta, adequada, boa, é claro que é um esforço, tentar pautar a sua vida de uma forma ética. Isso, para mim, é a garantia que vai estar tudo certo, né? E o cara pode ser super religioso, rezar de joelho todas as orações do mundo e ser um picareta, esse cara vai estar sujeito a essas agruras, porque não é a religião que garante nada. O que garante é o jeito como você se porta no seu dia a dia, muito bem dito, com a família em primeiro lugar. Posso ser uma pessoa caridosíssima, fazer sopa e entregar na praça para quem está com fome, bacana. Mas como é que está em casa? Como é que está o relacionamento com a mulher, com o marido, com o pai, com o filho, com o sogro, com a nora, né? Então é ali que começa todo esse negócio. Então independe de religião, depende do seu jeito de ser. Tá certo. Vamos continuar ouvindo mais algumas diferenças de pensamento com relação ao que é o Vamos lá, feitiço? legal. Agora a gente confere como mais algumas religiões entendem o conceito de feitiço. Roda aí. Você acredita em feitiço? O que tem de gente que faz feitiço não é brincadeira. Nós muçulmanos acreditamos sim que exista o feitiço, porém ele só pega na pessoa quando a fé dela está baixa, quando a imunidade espiritual está baixa, está debilitada. Eu duvido que exista um feiticeiro mais forte e mais potente do que o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existe. Agora, quando a pessoa é fraca, nem precisa de feitiço. Você pode só falar para ela: fizeram um feitiço contra você. Ela é fraca? Vai demonstrar fraqueza. Já vai ter dores, preocupações, ansiedade, angústia, e o feitiço já pegou. Eu respeito todos aqueles que têm sua maneira de expressar a sua religião, mas em feitiçaria eu não creio mesmo, em hipótese alguma. A forma correta de se proteger é através das preces, através da elevação da imunidade, melhora da imunidade espiritual, assim como o corpo. O nosso espírito também, a nossa alma, também precisa da imunidade, precisa ter a imunidade espiritual muito forte, e isso acontece com caridade, com oração, com a lembrança de Deus, fazendo boas ações. A pessoa ela consegue estar se elevando e dessa forma, com a imunidade espiritual muito forte, se protegendo de todos os males, de todo feitiço.
Muito obrigada ao Sheikh Jihad Hamadé, que é muçulmano. O Instagram é @Sheikh Jihad. E Reverendo Aldo Quintão, da Anglicana de São Paulo. O Instagram é @Reverendo Aldo. Eu quero também mandar um beijo especial, né, um carinho especial para o padre Kleber Leandro, da Igreja Católica, que estaria com a gente hoje, mas infelizmente ele está dodói, está se cuidando. Que a gente manda aqui força e saúde para estar com a gente numa próxima oportunidade. Um beijo para você, querido. Vamos continuar falando sobre reversão, então, agora. Como fazer para reverter um feitiço? Vamos supor que eu acho que tem alguma coisa acontecendo na minha vida, muitas mazelas, estou com um azar danado, não consigo arrumar emprego, enfim. Acho que me enfeitiçaram de alguma forma, tem alguém fazendo alguma coisa contra mim. Alguém, alguma entidade, alguém, enfim, né? No Espiritismo muitas vezes, né, falam sobre esses espíritos obsessores, me fugiu a palavra, né? Como fazer para reverter um feitiço? Bom, primeira atitude são as atitudes. A partir do momento que você identificar que você está sofrendo algo sobrenatural, que vai além da sua compreensão, mas assim, não é colocar algo na cabeça e tudo é feitiço, não. Avalia, vê se está realmente acontecendo situações estranhas, anormais, paranormais, muita coisa queimando dentro de casa, as coisas caindo, você se acidentando domesticamente diariamente, coisas estranhas estão acontecendo. Tá, você identificou. Primeiro, verificar suas atitudes, o que você está fazendo no seu dia a dia, com quem você anda conversando, se mesclando, família, dá uma olhada na sua vida. Primeiro faça isso. Depois procurar uma pessoa especializada, séria. Porque infelizmente tem muitas pessoas que não são sérias, né? Procurar uma pessoa séria. Mas eu costumo dizer que existe uma infinidade de formas de neutralizar os feitiços. Através de banhos, através de meditação, respiração, até exercício físico. Porque muita gente também não associa o espírito ao corpo. Ele quer ser um baita de um espiritualista, mas ele não está cuidando do corpo. Ele está deixando as coisas básicas para lá, procrastinando. Inclusive, 2025 está aí, gente. Vamos aproveitar para mudar essa sintonia, essa frequência. Vamos começar, um novo. Então, já é uma ótima forma também de você neutralizar feitiços. Porque muitas vezes, vou aproveitar o espaço aqui, a pessoa vai procurar a gente para fazer um trabalho específico, um banho ou algo específico, mas o problema dela não é aquilo. Às vezes a pessoa já tem uma perseguição ancestral, entendeu? Ou pegou uma carga negativa de alguém por ter falado, ou às vezes foi para uma balada, pegou uma carga negativa. Então o feitiço ele tem em todo lugar. Então, antes de mais nada, tem que fazer um diagnóstico daquela situação. Tem que fazer um prognóstico, um diagnóstico, preparar aquela pessoa também, para ela entender o que ela vai passar no conceito processual. Porque senão a pessoa também, daqui a pouco, tudo que acontece, ela vai começar a achar que é feitiço. Tá. Até piora, em vez de melhorar. Então, a mudança comportamental, vamos deixar aqui que é uma forma também da pessoa tirar a responsabilidade dela de cima da situação, terceirizar, né? exatamente isso. Terceirizar. Tipo, eu não estou conseguindo arrumar um emprego porque alguém né, fez alguma coisa e não é responsabilidade minha. Ou seja, eu sempre tenho um rival, estou sempre rivalizando com alguém. Lutando, né? Mudança comportamental, povo brasileiro. Começa por isso, você vai resolver metade dos seus problemas e não vai ficar passando por essa questão de feitiço. Tá certo. Muito parecido, tudo é muito interessante como as coisas se assemelham. As pessoas vão ao centro espírita por duas razões, se fala, ou pelo amor ou pela dor. Geralmente pela dor, eu diria que 90% pela dor. Concordo. Morreu alguém na minha família, eu estou desesperado, vou lá, quero uma cartinha, né? Me separei, meu amor foi embora, perdi o emprego, estou com uma doença grave. Tudo isso é sério, claro que é sério, né? Então, o que o Espiritismo pode fazer? Auxiliá-la a compreender a situação e você lida com a situação. Não tem solução mágica lá. Mas e o obsessor? O que é o espírito obsessor? Primeiro, o espírito obsessor, no nosso entendimento, não é um ser horroroso que veio do fundo dos infernos para me atazanar. Não tem isso no Espiritismo. Aquela caricatura, né? Para o Espiritismo não há inferno, não há diabo, nada disso existe. O que existe somos nós. E quando a gente desencarna, se eu sou uma pessoa mais correta, desencarno, continua assim. O contrário também é verdadeiro. Então, o que é um obsessor? Uma pessoa que tem uma pendência comigo. Qual é a pendência? Pode ser uma pendência até por amor. Uma mãe que ama demais seus filhos, a hora que morre, você acha que ela vai embora e fala, bom, na boa, agora as crianças que se virem. Claro que não. Por amor, ela fica apegada, grudada àquela pessoa. Por amor, né? E por ódio também. A história da humanidade, Jane e Kleber, é uma história complicadíssima, né? A gente sempre invadiu a tribo vizinha, o povoado vizinho, a cidade vizinha, e ao invadir,
estuprava, aprisionava, escravizava, torturava, assassinava. Essa é a nossa história. Se nós estamos reencarnando, a gente participou de tudo isso. Então é claro que eu tenho desafetos. Claro que e também eu odeio certas pessoas, né? Esse ódio, esse desafeto, essa coisa é muito... Isso é obsessão. Recentemente a gente fez uma desobsessão. Era um espírito que estava lá numa casa com umas pessoas porque ele teria sido uma pessoa escravizada e aqueles eram os feitores. Pode ser verdade essa história, né? Porque foi muito, muito duro, né? Então, qual é a desobsessão? Que é uma conversa entre as duas, entre o encarnado e o desencarnado, falando, meu, tá bom pra você? Não, mas eu odeio esse cara, vou acabar com ele. Tá bom, mas você tá sofrendo, ele também tá sofrendo. Vamos parar com essa coisa. Você não precisa amar o outro, mas vamos tentar quebrar esse ódio, né? É isso que é a desobsessão, não é outra coisa, é só uma conversa. Então, nesse sentido, não há fórmula mágica, não há instrumento, não há nada que você possa dar ou usar que vai afastar aquele espírito. Até porque não se quer afastar o espírito. Porque se afasta, ele volta. Você quer resolver. Quero resolver, exatamente, que é o que acontece hoje também na justiça. É o diálogo para tentar evitar o conflito, né? É só isso. Para essa situação não se perpetuar, né? Porque então, senão isso pode vir... Voltará, porque agora eu bato em você, depois você bate em mim, depois eu bato em você, e fica um bate no outro o tempo todo e essa coisa não resolve, né? Tá. A gente pode colocar as orações, ou até mesmo a própria meditação, como uma forma de feitiço? Eu estou colocando a palavra feitiço porque é o tema do dia, mas a gente pode trazer de várias outras formas, né? Essa palavra, até essa própria simpatia, como a gente falou aqui, né? Colocar ali a linhazinha vermelha na testa da criança para parar de soluçar, enfim, essas coisinhas que vêm de muito e muito tempo. Mas o ato de você orar, de você parar, se conectar, a oração seja ela qual for, a gente pode chamar isso de um feitiço? Sim, mas de forma benéfica, né? Porque a gente está lidando ali com energias positivas. Né? O termo oração, entendeu? Se for traduzir para o culto afro, é cantar, encantar para aquela determinada deidade, aquele determinado orixá. Mas falando em oração, sim, tem muita oração que salvou a vida de muita gente, mudou a história de muita gente, alterou a realidade de muita gente. Mas aí vem, né, até do espiritismo. Tem que ver a realidade que aquela pessoa também está vivendo, aquilo que ela está crendo ali no momento. É verdade, porque realmente vai muito do que ela está vivendo também. Porque tem situações que às vezes a pessoa não tem nada, ela está no fundo do poço, ela está numa situação assim totalmente dark, assim, no escuro. Ela faz uma oração com muita fé e ela consegue se sobressair por algumas situações. Então, uma oração não deixa também de ser um feitiço, porque é uma intenção. Se a gente partir do princípio de que a fé move montanhas, a oração pode ser. Exatamente, você está recorrendo a algo para se melhorar, né? Então, eu acho que sim, no sentido desse que vocês falaram, né? Se feitiço é uma coisa que eu jogo em direção a alguém, querendo o mal daquela pessoa ou o bem, a oração é a mesma coisa. Eu posso jogar um desejo que a pessoa fique bem, que ela esteja saudável, que ela esteja em paz. Nesse sentido, sim. Agora, precisa cuidar do coração, né, Regiane? Porque tem oração aquela... fazer uma oração. Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, não prestando atenção. Não serve para nada. Não serve para nada. No automático. Tá orando agora, daqui a pouco tá xingando o vizinho. Então, a boa oração qual é? Aquela oração que eu faço com as minhas palavras, com o meu pensamento sobre tudo. Olha, eu queria muito que você ficasse bem. Eu estou pensando aqui em você, na sua casa, que esteja tudo tranquilo, que você se acalme, que você compreenda as coisas, que amplie sua visão. Isso para mim é uma boa oração, né? A oração que de fato foi dirigida a você e eu ponho todo o meu desejo no seu bem-estar. Essa seguramente eu penso que pode ajudar, até porque os espíritos amigos podem se dirigir para lá, falar, dá uma chegada na Regiane, ajuda ela lá, eles vão para lhe ajudar, né? Então a gente pode dizer que a gente pode também se auto-enfeitiçar. Sim, acho que sim. Sim. Né? Sim. Nesse sentido, sim. Inclusive com a própria prática da meditação, né? Muitas pessoas acabam entrando em outras vibrações, né? Enquanto meditam. Parecidos até com transes e etc, né? Alteram a própria realidade. Exatamente. Agora, a coisa que eu queria deixar, que eu acho que é importante, assim, se tem um antídoto, que eu acredito que pode nos blindar contra qualquer coisa, qual é? É um que um cara chamado, faz 2000 anos, chamava Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Esse sujeito falou faz 2000 anos. O que é? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Cara, cuida do outro, seja bom pro outro, né? Até porque é gostoso. Uma pessoa que é simpática, gentil, que está bem com você, é uma delícia, quer ficar junto, né? E se eu estou bem com todo mundo, ninguém vai desejar meu mal, porque as pessoas vão falar, pô, ela é uma pessoa bacana, eu gosto dela. Não? Então, vamos tentar limpar a barra. Isso acaba com a obsessão, você não vai ter nenhum obsessor, porque você não vai ter feito mal para ninguém. Então, tudo vai da gente, é só isso.
Fantástico, gente. Que papo bom, né? Fala sério, como a gente aprende, como a gente cresce, como a gente se ilumina quando a gente abre esse espaço para trazer tanta coisa boa. E acho que fica o recado, né? Por feitiços do bem. Não vou nem falar por mais feitiços do bem, porque feitiços do mal a gente não quer. Então, por feitiços do bem agora em 2025 e sempre. Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Muito Um obrigado. prazer, como Muito obrigado. sempre. Muito obrigada. Obrigado. Pai Kleber de Ogum, que é sacerdote religioso do Candomblé. O Instagram para você fazer contato é @PaiKleberDeogum, @PaiKleberDeogum. E também um agradecimento especial ao Alexandre Caldini, que é espírita. Também vou deixar o Instagram, @AlexCaldini, @AlexCaldini. Um beijo, meus queridos. Até uma próxima, obrigado, viu? Muito prazer. bom. Obrigada. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta, que tal tomar um sorvetinho juntos, hein?